Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Super Acadêmico. Hoje eu vou continuar com o livro do Éric Maigret, Sociologia da Comunicação e das Mídias, continuando o capítulo que fala sobre os efeitos limitados lá na obra do Lazarsfeld. Antes de começar, não esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo e ver aí na descrição que tem disponível de links para vocês. Tá, então o item se chama A Descoberta das Pessoas, certo? Então, no livro The People's Choice, na escolha das pessoas, o Lazarsfeld vai falar: o voto não é somente uma escolha individual que poderia ser aleatória ou produto das campanhas eleitorais orquestradas pelos meios de comunicação, mas que pode ser visto como dependente de três variantes sociais: a classe, a origem geográfica e a religião. Então, ele vai tratar dos elementos influenciadores das escolhas dos indivíduos, que não só as mensagens das mídias, né? Ele vai dizer: as correlações entre idade, renda, nível de escolaridade e voto, que representam hoje ainda um verdadeiro contrapeso às visões de um social esfacelado, potencialmente manipulável. Então, a ideia é que esses elementos culturais, sociais, que envolvem cada indivíduo, né, influenciam nas escolhas muito mais do que a mensagem direta das mídias de massa. O grande interesse dessa pesquisa, né, que resultou no livro A Escolha do Povo, é pois que ela convida a descoberta das pessoas ou do povo, ou seja, uma reintrodução das redes sociais na análise dos meios de comunicação. Nós sempre pertencemos a grupos: a família, a escola, grupos de pares, as relações formais e informais de trabalho, associações e grupos religiosos. Então, porque o indivíduo não está isolado, certo? Então, a visão muito da teoria lá da agolipodérmica, do Lasswell, vê o indivíduo como isolado. E aqui a do Lazarsfeld, né, os efeitos limitados, vê o indivíduo como parte de uma rede de relações maior. Os meios familiares e as redes de amizade são homogêneos em suas escolhas políticas, o que se pode compreender já que as socializações dos membros que os compõem são próximas. Mas esta homogeneidade aumenta à medida que o voto se aproxima. Quer dizer o quê? Que os grupos de pessoas que se unem por afinidades de qualquer tipo, né, religião, né, arte, interesses, literatura, televisão, que seja, eles vão tender a ter o mesmo tipo de visão quando se trata das opiniões sobre política, no caso, e do voto, né? Eu elaborei como exemplo a ideia que nós temos, que ele falou aqui de redes sociais, mas não especificando as redes sociais digitais que temos hoje, né? As bolhas nas redes sociais, certo? Então, essas bolhas são o quê? Os grupos de pessoas que têm uma certa tendência a acreditar em alguma coisa tendem a se aproximar por afinidade na internet. Então, essas bolhas elas tendem a se reproduzir no conjunto de crenças, né? Conjunto de ideologias. E raramente essas bolhas são penetradas por conteúdos de outras bolhas, né? de outras fontes. E inclusive essas bolhas de redes sociais é que foi explorado tão fortemente de 2012 até a eleição aqui no Brasil em 2018, com o uso dos Big Data, né? Então, como essas redes sociais elas acumulam informações, né? Big Data são informações acumuladas da atuação das pessoas nas redes. Sabendo disso, os candidatos, né, as empresas que fazem essa chamar de manipulação, que seria, mas assim, que se aproveita desse conjunto de informações acumuladas das redes sociais para injetar nas pessoas aquilo que elas já acreditam, reforçando as crenças delas, mantendo elas nas bolhas. E aí, por causa disso, acabou levando a Inglaterra a sair da Comunidade Europeia, né, com o Brexit, o Trump ser eleito nos Estados Unidos, o Bolsonaro ser eleito aqui no Brasil, né, além de outros lugares em que se atuou usando essa ferramenta. Na Argentina também, o candidato da Argentina também teve isso na eleição anterior. Mas a ideia é que
essas empresas, né, de coleta de informações construía conteúdos que reforçavam as crenças dentro dessas próprias bolhas. Aqueles chamados líderes de opinião, né, ou guias, ou prescritores de opinião, ele está falando do caso dos intermediários dentro das redes, entre digamos, o receptor final da mensagem política e o meio de comunicação. Esses intermediários são colocados no centro de uma teoria de influência interpessoal, portanto de comunicação interpessoal e não mais comunicação de massa, que eles atribuem uma importância maior que a da comunicação midiática. Tem um exemplo, né, do professor, né? O professor, em geral, é considerado um formador de opinião muito forte e que, teoricamente, é um formador de opinião com uma certa influência positiva, né? Já que, teoricamente, cria nos indivíduos, estudantes, esse desejo de uma construção mais crítica a respeito de si e da sociedade e tal. E aí, talvez por isso, o papel dos professores como formadores de opinião tem sido, né, bastante atacado nos últimos tempos. O movimento Escola Sem Partido, por exemplo, seria um exemplo de ataque a essa legitimidade das opiniões dos professores como formadores de opiniões, né? Então, se num grupo, né, de estudantes, né, então de universitários, né, tem idade de votar, jovens e tal, se nesse grupo um professor ele estimula a visão crítica, estimula um olhar mais atento, né, às mensagens, como as mensagens são manipuladas, são usadas, tal, especialmente em redes sociais. Então, se você ataca a autoridade, a legitimidade desse professor como alguém que está formando as pessoas a procurarem uma visão mais crítica a respeito das situações, isso pode ser visto como uma ameaça, muito parecido com Sócrates, né? Foi condenado por corromper a juventude. Então, nessa visão aí, desacreditar a ciência, desacreditar os professores, desacreditar a universidade, né, as pesquisas científicas e tal, é uma maneira de deslegitimar também esse formador de opinião. É como se as pessoas que teriam uma certa autoridade acadêmica, ao serem rotulados de doutrinadores, né, ou de que um título não quer dizer nada, né, que esse tipo de mentalidade acaba criando, né, uma desconfiança sobre a mensagem. E aí, mesmo sendo verdadeira, ou cuja intenção seja a formação de um indivíduo mais capaz de tomar uma decisão mais crítica a respeito de uma certa situação, acaba simplesmente gerando desconfiança, né? Continuando aqui, a dinâmica de grupo do Kurt Lewin está diretamente na origem das formulações do Lazarsfeld. Quer dizer, o Kurt Lewin foi um psicólogo social que pesquisava os efeitos, né, de certas situações em dinâmicas de grupo. E o Lazarsfeld, na pesquisa dele, que é uma pesquisa empírica, né, vai dizer que o todo social poderia se explicar por relações simples de preferências de repulsa entre os indivíduos considerados como átomos de um sistema social, que se deve analisar como sistema físico de forças. O controle da informação é um dos atributos do líder de opinião para Lewin, Kurt Lewin, né, que utiliza para com ele o nome de gatekeeper, guardião, controlador ou selecionador de informação. Então, essa figura do gatekeeper, como se fosse uma espécie de porteiro entre a mensagem que vem e os grupos, né, seria crucial para o funcionamento dessa teoria, né, de que as mensagens chegam, na verdade, de segunda mão, a partir de alguém de confiança dos grupos. O problema, né, e aí vem o posicionamento que eu estou colocando aqui, com as mídias sociais, né, cada indivíduo se sente dono da verdade, certo? Então as pessoas que opinam em redes sociais acham que estão opinando por conta própria, sem nenhuma construção prévia sobre a opinião, né? Então, eu tenho direito à minha opinião também, minha opinião vale tanto quanto a sua, tal. E não se vê que, na verdade, está se apenas reproduzindo aquilo que a pessoa já acreditava a partir do reforço feito por essa manipulação dos Big Data. Então, se nas redes sociais você sempre vê aquilo como sendo verdade, você reproduz como se fosse uma opinião sua.
Então a força disso é muito grande. Então o Eric Magret não entrou nisso porque ele não pegou esse período, né? O livro dele é de 2010, né? Isso começou a aparecer como um objeto de reflexão dos efeitos da comunicação sobre os indivíduos de 2012 para cá. Quer dizer, 2012 para cá vem começando a acontecer. E depois da eleição de Trump, principalmente, é que se começou a pesquisar sobre isso. O maior poder é, antes de tudo, de escolher receber ou não essas mensagens. A exposição seletiva aos meios de comunicação e aos programas sendo função do interesse social e pessoal que nós lhes conferimos, certo? Então, como haveria um intermediário, né, que recomenda a exposição, ou que é exposto, então isso cria uma espécie de filtro entre mensagens e receptores. Ele chama a atenção dos paradoxos clássicos da difusão pública, que é programas educativos, né, que são apreciados muito mais pessoas já educadas. Então, os programas de cunho educativo na TV, por exemplo, mas aí na internet também vale, acabam sendo apreciados, buscados, né, consumidos por pessoas que já têm um nível de educação grande. O reforço das opiniões pré-existentes se manifesta por esta atenção forte às mensagens que vão no sentido das opiniões e por uma débil atenção às outras. Quer dizer, se interessa pelo que já se interessa. Então, dificilmente alguém que talvez não se interesse por política passa a se interessar por política porque a mídia está dizendo. Mas se você chamar a atenção de alguma coisa específica, por exemplo, alguém que não gosta de política, mas, sei lá, está sofrendo por causa de... porque o filho que estudou o tempo todo em escola particular não conseguiu entrar na universidade, e aí dizer que a cota é culpa disso, cria um vínculo pessoal entre o que você acredita e aquilo, e aí gera um interesse para a política nesse sentido. A percepção e a memorização seletiva, enfim, remetem às capacidades de interpretação e de retenção das informações. Eu pergunto se isso não seria de cunho subjetivo, né? Já que você percebe e memoriza aquilo que você seleciona como sendo seu, como sendo interessante para você. E, finalmente, próxima na origem de Lasswell e de Hovland, a tradição lassalfeldiana se afasta de fato de suas concepções estritamente behavioristas e instrumentais, já que sustenta que as mensagens jamais são interpretadas da mesma maneira pelos diferentes públicos e que a manipulação pelos meios de comunicação não, né, para enfatizar o não, é uma questão de boa organização das mensagens. Como exemplo disso, né, as campanhas antidrogas, né? Então tem muitas campanhas antidrogas muito bem feitas, muito bem elaboradas, muito bem veiculadas, escolhe os lugares certos de colocar. No entanto, as pessoas continuam a usar drogas, certo? Então não haveria aí uma relação de causa e efeito entre a profissionalização e organização das mídias, os profissionais de mídia, e o efeito sobre os indivíduos, né, sobre os sujeitos, que era o que o Lasswell e a teoria da agulha hipodérmica sugeria, né? O Lazarsfeld, né, essa linha lazarsfeldiana, diz que independente de qualquer organização, de qualquer profissionalização, de qualquer pretensão de eficiência, na verdade você tem muito mais a resposta do indivíduo como sendo o centro da questão e não as mensagens, certo? Então esse foi o item de hoje, aqui no capítulo sobre os efeitos limitados, Lazarsfeld. Então vamos ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo, ver aí os links na descrição e até o próximo vídeo.